Olá pessoal, eu sou a Aline Souza. Hoje eu vou passar para vocês alguns testes específicos do tornozelo e do pé, tá? Primeiro a gente vai começar com os testes que avaliam a instabilidade ou lesão ligamentar do tornozelo. Então o primeiro teste é o teste de gaveta anterior do talos, tá? Como que a gente realiza esse teste? A nossa mão proximal vai estabilizar a região distal da perna do paciente, então próximo a talo crural. A mão mais distal vai ficar encaixada na região do calcâneo do paciente, mantém a posição do tornozelo em neutro, então ele não fica nem em plantiflexão total e nem em dorsiflexão plantar, deixa o pé relaxado. E aí você vai realizar uma anteriorização dessa região com a mão distal. Então você vai empurrar a região do calcâneo e do talos para cima, para anterior, tá? O teste é positivo se houver uma translação anterior muito grande, ou seja, maior daquela que é o normal. Isso acontece geralmente quando o paciente tem ou uma frouxidão ligamentar, que é uma condição normal da pessoa, ou se ela teve uma lesão ligamentar, principalmente do ligamento talofibular anterior, pós-entorse de tornozelo. Então, se ela não tem aquela estabilidade anterolateral do tornozelo, que limita essa anteriorização do talos, ela vai ter durante o teste uma anteriorização muito exacerbada do talos em relação à tíbia, tá? E aí o teste é positivo. Dando continuidade aos nossos testes para instabilidade do tornozelo e lesão ligamentar, o próximo teste é o teste de inclinação talar. Então, nesse teste a gente vai avaliar os ligamentos laterais do tornozelo. Então, lembrando a nossa aula de anatomia, a gente vai ter o ligamento talofibular anterior, o ligamento calcâneo fibular e o ligamento talofibular posterior. O teste basicamente vai fazer os movimentos de estresse desses ligamentos, tá? Então, o primeiro movimento que testa o ligamento talofibular anterior consiste em fazer uma plantiflexão excessiva do tornozelo junto com uma inversão, né? Numa entorse de tornozelo, uma entorse em inversão, o talofibular anterior ele é o mais comumente lesionado, porque ele é o mais fraco e o que está estabilizando primeiramente esses movimentos, certo? Seguido do calcâneo fibular e por último o talo fibular posterior. Então, para eu testar o calcâneo fibular agora, o movimento que ele fica mais tensionado é o movimento de inversão. Então, eu faço uma inversão forçada do meu tornozelo com o meu pé em neutro, tá? Então, eu não faço nesse momento uma plantiflexão, somente uma inversão forçada. Se o paciente é reproduzidor nessa região, né, no trajeto do ligamento, ou um aumento desse movimento pode indicar uma lesão dele. Já o talo fibular posterior, ele fica mais tenso numa dorsiflexão, então ele limita a posteriorização do talos. Então o movimento que a gente vai testar esse ligamento é a dorsiflexão forçada mais inversão do meu tornozelo. Então, um paciente que sofre uma entorse lateral seguida de uma dorsiflexão muito brusca, posso lesionar esse ligamento, mas ele é o mais difícil de ser lesionado até por conta da localização dele, né? E pela estrutura, então é um ligamento mais forte, um pouco mais denso. O próximo teste é o teste de squeeze. Ele vai testar também lesão ligamentar, mas agora da articulação tibiofibular proximal e da tibiofibular distal e da membrana interóssea, né, que é a membrana que vai juntar tíbia e fíbula. Extremamente importante testar se teve lesão ou não nessas estruturas, porque elas têm uma ligação direta com a estabilidade do tornozelo, principalmente da articulação talocrural. Então é comum um paciente que tem uma entorse lateral sofrer uma lesão dos ligamentos tibiofibulares distais, né? Porque ou o paciente ele teve um trauma muito grande de alta energia, ou porque ele teve uma entorse que a gente chama de entorse alta, onde ele teve uma rotação da tíbia um pouco maior em relação à do tornozelo. Então ele acaba lesionando essas estruturas e aí o tratamento pode ser um pouco diferente nesses casos, tá? Então, para fazer o teste, o paciente vai estar deitado em decúbito dorsal, né, ou sentado, perna vai estar totalmente relaxada, joelho em extensão. O movimento que o terapeuta vai fazer é de deslizamento antero-posterior dessas articulações. Então, eu posso começar com a articulação tibiofibular proximal. Então, vou posicionar a minha mão na cabeça da fíbula do paciente e vou fazer o deslizamento antero-posterior dessa estrutura.
Se o meu paciente apresentar um movimento de deslizamento maior do que o normal, pode indicar uma lesão ligamentar naquela região. O mesmo acontece no decorrer da fíbula, né? Então no corpo da fíbula. Isso indica que o paciente pode ter tido uma lesão de membrana interóssea. E na região distal, no maléolo, eu faço o mesmo movimento antero-posterior, né? Então um deslizamento para baixo. E observo se aumenta o movimento nessa articulação. Se aumentar, pode indicar uma lesão do ligamento tíbio-fibular distal, porção anterior. Os próximos testes são para diagnosticar a síndrome do túnel do tarso. Então, é uma síndrome compressiva que pode comprimir tanto a artéria tibial posterior como o nervo tibial posterior. O paciente que tem essa disfunção, né, essa doença musculoesquelética, ele pode sentir um formigamento da região medial do pé até a ponta dos dedos, principalmente na coluna medial, tá? Então, basicamente, os testes vão provocar a compressão dessa região. Tá? Então, o primeiro teste é o teste de Tinel. O teste de Tinel, o paciente vai estar decúbito dorsal, a perna vai estar relaxada, o joelho vai ficar semifletido e a região medial do tornozelo vai ficar exposta. O avaliador vai fazer uma percussão na região do túnel do tarso, que fica bem abaixo do maléolo medial do paciente. Então, ele vai fazer a percussão, tem que ter uma certa pressão durante essa percussão. Se o paciente relatar formigamento ou um sintoma parecido com o que ele apresenta nos últimos dias, pode ser positivo para a síndrome do túnel do tarso, tá? O segundo teste para diagnosticar a síndrome do túnel do tarso é o teste de compressão medial. Nesse teste, o paciente vai ficar mantendo a mesma posição, então joelho semifletido, perna relaxada. O avaliador vai fazer uma flexão plantar forçada do tornozelo junto com uma inversão do calcâneo. Então ele vai comprimir a região medial. E ele vai palpar a estrutura do túnel do tarso durante 30 segundos. Se nesse tempo, né, nesse período, o paciente sentir formigamento até a ponta dos dedos, choque ou até dormência, ou reproduzir os sintomas parecidos com o que ele sentiu nos últimos dias, o teste é positivo também. Os próximos testes é para diagnosticar a ruptura do tendão calcâneo. Então o paciente vai estar deitado em decúbito ventral. O ideal é que o membro esteja um pouco para fora da maca, né? Então os joelhos em extensão. O avaliador vai fazer uma compressão na região do tríceps sural e vai observar se o paciente, ao fazer a compressão, realiza uma flexão plantar involuntária. Se isso acontece, o teste é negativo para a ruptura, porque se ele fosse positivo, o paciente manteria uma dorsiflexão em posição relaxada. Então, no momento da compressão, não haveria um movimento de flexão plantar voluntário que normalmente acontece, tá? Esse teste também pode ser feito com o joelho em flexão de 90 graus. Então, o terapeuta estabiliza a perna do paciente e faz a mesma compressão. E observa se o paciente vai realizar uma flexão plantar voluntária do tornozelo. Se isso não acontecer, o teste é positivo. O segundo teste vai avaliar a amplitude de movimento de dorsiflexão dos dois tornozelos do paciente. Então, o importante é comparar sempre o membro lesionado com o não lesionado. Por quê? Se o paciente tem um membro lesionado, ou seja, rompeu o tendão calcâneo, o movimento, a amplitude de movimento em dorsiflexão vai ser diferente, tá? Então, posição do teste, o paciente mantém em decúbito ventral, o avaliador vai fazer uma flexão de 90 graus dos dois joelhos do paciente e vai realizar uma dorsiflexão forçada. Se o membro acometido apresentar uma dorsiflexão maior do que o normal, quer dizer que o paciente pode ter rompido o tendão calcâneo. Então, ele não vai ter continuidade do tecido posterior e isso faz com que aumente a amplitude do movimento oposto. Só para completar as informações, o nome do segundo teste que a gente realizou se chama MATLIS. Né? Então, se você tiver alguma dúvida e quiser pesquisar mais sobre esse teste, pode deixar nos comentários que a gente tira suas dúvidas. Os próximos testes são para avaliar a função e a altura do arco longitudinal medial. Então, o primeiro teste que a gente vai realizar é o teste de Molinete, tá? Ou Windless Effect. Então, o paciente, primeiro, a gente vai realizar com ele sem carga.
Só para deixar claro para vocês, né? O teste ele é feito no chão, mas para melhor visualização a gente vai manter o paciente posicionado na maca, tá? Mas a primeira situação, ele vai estar sem carga no membro a ser testado. O avaliador vai fazer de forma passiva uma extensão da primeira articulação metatarso-falangiana do paciente. O que a gente deve esperar? Que quando eu faço essa extensão, o arco longitudinal medial aumente. Isso é uma função normal do meu arco longitudinal medial, tá? Em situações que eu tenho um pé plano rígido, por exemplo, a gente não observa a elevação do arco quando faz a extensão do dedo, né? E isso pode indicar que o paciente talvez tenha uma rigidez no pé plano dele e é um pouco mais difícil de reabilitar nesses casos. Então, a segunda parte do teste de molinete, o paciente precisa colocar carga em cima do membro testado. Então, ele vai ficar em pé, né, em posição ortostática, peso corporal em cima do membro a ser testado. O avaliador vai fazer a extensão da primeira metatarso-falangiana e, da mesma forma, vai observar se tem um aumento do arco longitudinal medial. Qual que é a diferença quando eu faço sem carga e com carga? Quando o paciente está com carga em cima do membro, o arco longitudinal medial ele já deforma de forma natural, anatômica, né? E aí, quando eu faço a extensão, eu observo um pequeno aumento desse arco. Isso quer dizer que o arco está saudável, né? Ele está com uma boa eficiência. Um paciente que tem um pé plano rígido, por exemplo, no momento em que ele fica em posição ortostática, esse arco vai se aplanar totalmente ao solo, então ele fica muito baixo e dificilmente ele vai aumentar quando faz a extensão da primeira metatarso-falangiana. Isso quer dizer que ele tem um pé plano rígido e provavelmente ele tem um pouco mais de disfunção em relação ao paciente que não tem essa condição. O próximo teste para a gente avaliar a altura do arco longitudinal medial é o teste de altura do navicular. Então eu também faço no paciente em dois momentos, com ele sem carga no membro e com carga no membro, tá? Quando o paciente está sem carga, a gente espera que o arco dele esteja um pouco mais alto do que o normal. Então a gente vai palpar primeiro a tuberosidade do navicular, que fica na porção medial do pé do paciente, lembrando que é um osso que está mais alto e dá estrutura, dá altura para o arco longitudinal medial. Posso utilizar para medir a altura dele um papel ou uma régua para conseguir quantificar isso. Coloco rente à tuberosidade do navicular do meu paciente e anoto a altura dele sem carga primeiro, tá? Então você vai fazer uma demarcação do paciente sem carga e depois você vai fazer com o paciente com carga. Então peço para o paciente ficar em pé, por favor. A mesma coisa, coloco o peso corporal no membro a ser avaliado, demarco aqui a tuberosidade do meu navicular e marco de novo aqui a altura do arco dele. Então, a diferença, né? O primeiro ponto, o paciente está com o membro sem carga, o segundo com o membro com carga. Então, a gente observa que tem um abaixamento ali do arco. O que é ideal? Se essa diferença for maior do que 10 milímetros, o paciente tem um pé plano, mas é um pé plano flexível, né? Ele mantém sem carga um arco elevado, quando ele coloca carga, o arco desaba muito, então ele prona muito o pé, certo? Aqui no caso da paciente, está numa altura ideal do arco longitudinal medial. Agora vamos realizar os testes funcionais específicos do pé e tornozelo. Trouxe dois testes principais aqui para vocês, tá? Então o primeiro teste é o Lang Test, é um teste que vai avaliar a amplitude de movimento de dorsiflexão em cadeia cinética fechada. Esse teste ele pode ser mensurado tanto em ângulo, né? Então você pode usar um inclinômetro ou um goniômetro, como em centímetros, né? Hoje eu vou mostrar para vocês ele sendo mensurado a partir de um inclinômetro, então a angulação da amplitude de movimento. Então eu peço para o meu paciente ficar em frente à parede ou uma superfície onde ele possa se manter estável. O membro a ser avaliado, ele vai ficar posicionado no chão, pode posicionar seu pé lá no step. Então vou demonstrar para vocês aqui no step para ficar mais fácil a visualização. E aí o avaliador solicita que o paciente anteriorize o joelho dele, então ele vai fazer uma dorsiflexão o máximo que ele consegue, sem desencostar o calcanhar do chão. E aí eu vou mensurar essa amplitude de movimento. Então a posição do goniômetro, do inclinômetro, vai ser na tíbia, tá? E aí eu observo o quanto de angulação o meu paciente apresentou no máximo de movimento dele.
Normalmente, um paciente em cadeia cinética fechada apresenta angulação de dorsiflexão entre 15 e 25 graus, mas em cadeia cinética aberta também isso pode variar. Tá? Então, por exemplo, a paciente teve um pouco a mais que está normal dentro da variação de cada pessoa. O próximo teste é o teste de resistência da panturrilha. Então, nós vamos avaliar o quanto o paciente tem resistência nessa musculatura durante uma flexão plantar máxima. Então, ele vai partir do máximo de dorsiflexão para o máximo de flexão plantar. Para isso, o teste precisa ser feito de maneira unipodal, né? Então, um membro vai ser comparado com o outro. Então, eu peço para o meu paciente ficar num step ou numa rampa, se possível, em um único apoio. Se necessário, o paciente precisa ter uma região para ele se estabilizar, até porque ele vai fazer o máximo de força dele. E aí eu vou pedir para o meu paciente fazer o máximo de plantiflexão, então elevar o calcanhar o máximo que ele consegue, pode fazer, dentro de 30 segundos. Então ele vai fazer o máximo de repetições dentro de 30 segundos. Então nós vamos calcular a quantidade de repetições que ele fez dentro desse tempo, comparar com o membro contralateral e tirar a diferença de um lado para o outro, tá? Então, o resultado vai ser dado pela diferença de resistência de uma perna à outra. Bom, essa foi a nossa aula de testes clínicos específicos do pé e tornozelo. Temos muito mais testes que a gente pode utilizar na nossa prática clínica, mas qualquer dúvida ou qualquer sugestão, pode deixar seus comentários aqui no nosso vídeo.